Você sabe por que a igreja esconde o que é consciência de classe a seus fiéis? Você já ouviu essas frases por aí? Ninguém vai atingir um resultado desejado sem pagar um preço. Isso não existe. O sucesso vem do desequilíbrio. O sucesso, ele não vem do equilíbrio. Você precisa produzir um desequilíbrio para atingir alguma coisa que é acima da média. Deus não erra o tempo, Deus não muda o horário, Deus não se atrasa na sua tarefa, Deus cumpre tudo de maneira perfeita. Mas a gente nunca pode esquecer: testemunhos são gerados debaixo de processos que às vezes irão nos causar dores. Mas quem consegue passar pela dor e não desistir, vai viver o seu milagre de maneira completa. Bom, a igreja te ensina a carregar uma culpa que não é sua e sim do sistema. E você sabe por que ela faz isso? É simples. A igreja sempre andou junto ao poder. Desde o Império Romano, quando o cristianismo passou a ser institucionalizado, ele começou a cumprir o papel político de organizar o comportamento social. E durante séculos, os reis governavam dizendo que tinham autoridade divina. E se você ensina a consciência de classe às pessoas, você ensina as pessoas a questionarem essa hierarquia. Para quem não sabe, consciência de classe é quando você, trabalhador, deixa de pensar que a sua vida está difícil porque você não se esforçou o suficiente e começa a entender que existe um sistema que depende da sua exploração para funcionar. A consciência de classe é o que, na teoria, permite a organização coletiva, a luta por direitos e a transformação social. Sem isso, você acha que o fracasso é culpa só sua e que seu sofrimento é natural e merecido. A igreja mantém essas estruturas quando ela ensina os fiéis a aceitar a sua condição, a valorizar o sofrimento, a esperar uma recompensa depois da morte e, principalmente, evitar o confronto quando te ensina a perdoar os seus inimigos. Porque se uma comunidade inteira percebe a exploração, a desigualdade estrutural e o conflito de interesses, ela deixa de ser passiva. E é claro que instituições que dependem de estabilidade e adesão coletiva não querem jamais esse tipo de tensão. A igreja também precisa que você seja dependente dessa ideia de Deus. Então, quando você tem consciência de classe, você começa a questionar: por que eu vivo assim? Quem se beneficia com isso? Por que me ensinaram a aceitar isso? E esses tipos de questionamento meu amigo e minha amiga, enfraquece a dependência do sistema religioso. Além disso, as igrejas também movimentam bilhões de reais e isso não é novidade. E é claro que quando você tem consciência de classe, vai começar a exigir transparência, vai começar a perguntar quem é que controla esse dinheiro, como ele está sendo usado. E isso tudo é o que eles não precisam. Resumindo tudo, consciência de classe e manutenção de estruturas de autoridade puxam para direções completamente opostas. Uma estimula o questionamento coletivo e a outra precisa de coesão, estabilidade, de continuidade. E sempre que uma força ameaça essa estrutura, ela acaba sendo demonizada ou invisibilizada. Ou os dois, né? Se você passou anos dentro de uma bolha religiosa que te causou traumas, te ameaçando com o inferno, te aterrorizando com medos e culpas irracionais, e você ainda não sabe como se livrar disso, me segue para mais conteúdos. Desperta. Galera, a ignorância da Aline é algo espantoso. Eu nunca tinha visto algo assim em toda a minha vida. Ela nem sequer se preocupou em pesquisar sobre o assunto. Ela simplesmente saiu falando besteira. Galera, isso que a Aline falou não tem nenhum fundamento histórico. A igreja sempre se preocupou, sim, com os direitos dos trabalhadores. Existem vários documentos da igreja que mostram isso. A igreja, ela tem até mesmo uma doutrina específica sobre isso, que é a doutrina social da igreja. E a doutrina social da igreja, ela defende o direito do trabalhador, a dignidade do trabalhador. Mais uma vez eu repito, galera, a igreja tem uma doutrina oficial sobre isso. Existem documentos da igreja sobre isso. O nome dessa doutrina é Doutrina Social da Igreja. E a igreja tem vários documentos
em que reconhece o direito à dignidade do trabalhador receber um salário justo, que não são apenas as leis de mercado que importam. A igreja tem uma doutrina que trata sobre isso, mas a Aline simplesmente desconhece essa doutrina, que é a doutrina social da igreja. Sabe, galera, não dá para entender. Hoje em dia, com tanto recurso de acesso à informação, tá na internet aí, tá tudo, todas as informações estão aí na internet. Bastava ela fazer uma pesquisa simples no Google, ou até mesmo perguntar para a inteligência artificial. Aline, é tão simples você perguntar para a inteligência artificial, mas nem isso você faz. Você já tinha tanta certeza que a igreja não se importava com isso, não se importava com os trabalhadores, que aí você fez lá esse vídeo absurdo, ignorando toda a realidade histórica e me dando a chance de desmascarar você mais uma vez. Eu vou colocar aqui todos os documentos, ou melhor, os principais documentos sobre a doutrina social da igreja.